Então, gente, já se passaram mais ou menos uns 10 minutos desde que a aula realmente começou, né? A gente sempre espera a galera chegar. Mas aqui já tô olhando, já tem 40 pessoas, a gente já pode começar, certo? Então, para quem ainda estava chegando, muito bom dia. Tudo bem? A professora já falou os encaminhamentos, já falou as atividades que você tem que fazer. E nós vamos iniciar agora os conteúdos do segundo bimestre. Vocês lembram qual é o conteúdo que a gente tinha trabalhado anteriormente? Evolução, árvores filogenéticas. E lembra que na última aula eu deixei uma perguntinha pra vocês? Vocês lembram qual que era? Bora, gente, fala comigo. Pode falar aqui no chat também. É... Sim, isso mesmo. Eu perguntei pra vocês como é que surgiam as novas características, né? Que Darwin falava que existia diferenças nas populações, mas ele não sabia explicar como elas ocorriam. E outra coisa, qual foi a outra pergunta? Como essas características eram passadas para os seus descendentes, certo? Então, vamos tentar ver isso? Eu vou compartilhar minha tela para explicar isso para vocês, beleza? Eu já tenho aqui algumas respostas do que vocês falaram, aí eu vou compartilhar minha tela. Quando vocês verem minha tela, vocês me avisam, tá bom? Estão vendo minha tela? Vamos começar então. Bom, agora que vocês estão vendo minha tela, então, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Como as características dos pais são transmitidas aos seus descendentes? Vamos lá, alguém me fala. Eu sei que alguns já falaram na aula passada, mas eu quero ouvir de novo. Beleza, você acha que é transmitida dos dois pais? Ou só de um deles? Dos dois? Beleza. Como acontece essa transmissão de características? Bora lá, gente. Através do DNA, ok. O que mais? Alguém mais fala alguma coisa? Através dos espermatozoides, ok. Também. Mais alguma resposta, gente? Mais? Não? Vocês estão até relativamente certos. Geralmente, nossas características estão no material genético, que a gente pode ter o DNA ou o RNA, dependendo do organismo. E elas são transmitidas através dos espermatozoides e óvulos, né? Do homem seria o espermatozoide, da mulher seria os óvulos, mas se você quiser englobar todos os organismos, a gente chama isso de gametas, tá bom? Que são as células reprodutivas dos organismos, tá bom? Então, as células reprodutivas dos organismos têm o material genético e nesse material genético carregam as características dos pais. Beleza? Mais uma pergunta. Algumas pessoas, como vocês falaram, vêm dos dois pais, mas algumas pessoas se parecem com os pais. Às vezes só com um deles. Às vezes não parece com nenhum. Por que isso acontece? E como é que ocorre essa transmissão de material genético? Vocês me falaram que é através do DNA, do RNA e tal, e dos gametas, mas como é que ocorre essa transmissão? Vocês não me falaram. Então a gente vai estudar esse processo que a gente chama de hereditariedade. O que seria a hereditariedade? A hereditariedade é o conjunto de processos biológicos que resultam na transmissão de características de uma geração para outra. Entenderam? Então, esses processos biológicos que a gente vai estudar aqui hoje, eles têm a ver com essa hereditariedade, beleza? E a área que estuda todos esses processos, a área que estuda a hereditariedade, é a genética. Então, a genética é a área da biologia que estuda a transmissão do material genético, como vocês me falaram, que é o DNA ou o RNA, ao longo das gerações. A gente também vai estudar durante esse módulo, durante esse módulo que vai já iniciar o segundo bimestre, a natureza química deste material e também o seu modo de ação. Como é que ele é transmitido, como é que essas características são passadas para os descendentes. Beleza? Pegaram esses dois conceitos de hereditariedade e genética? Então bora lá, não tem dúvida. Vou confiar que vocês estão entendendo. E a primeira pessoa a estudar sobre essa transmissão, ou então que teve documentado que publicou resultados interessantes sobre a genética, foi Gregor Mendel em 1866. Mendel também se perguntava como é que essas características eram passadas de geração em geração. E os trabalhos de Mendel, ele baseou-se no cruzamento de ervilhas e na análise de algumas características, e de como essas características eram passadas de uma geração para outra. Beleza? Então vamos tentar simular esse trabalho de Mendel? A gente tentar pensar como é que ele pensou, né? Vamos tentar imaginar como é que seriam esses cruzamentos, como é que seria. Então eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês pensem em um organismo, seja animal, planta, fungo, algum organismo. Vamos lá, pensa no organismo para mim, gente.
Um vírus? Olha, um vírus, ele é o seguinte. O vírus, ele nem tem uma célula, nem tem metabolismo próprio. E a reprodução dele, ele... Não sei se a gente pode falar de forma assexuada, mas ele não acontece. Outro que vocês falaram foi a bactéria. Então, vamos lá. As bactérias, elas fazem reprodução sim, e geralmente a reprodução delas é por fissão, né? Uma se divide em duas e elas geram clones. Então é uma divisão, né? É uma reprodução assexuada. Né? É claro que existem outros animais que fazem reprodução assexuada. Vocês lembram de algum animal ou planta? Lesma? Olha, não me lembro de nenhuma lesma ter reprodução assexuada. Pode até ter, mas agora eu não me lembro de cabeça. Tá? É, por exemplo, algum animal, gente, que seria, podem ser os corais, as esponjas. Não sei se vocês estudaram já lá no 7º ano, mas esses animais eles conseguem fazer. E as plantas, como vocês falaram também, às vezes você pega um brotinho dela e você planta ela e ela rebrota, né? Então você faz um clone, você faz outro organismo a partir desses brotos, né? Das plantas. Então sim, você também pode fazer essa clonagem de plantas que a gente chama. Mas, quando Mendel pensou nisso, nessa transmissão de características, igual vocês falaram através dos gametas, que vocês mesmos me falaram, a gente precisa de uma reprodução que a gente chama de reprodução sexuada, onde há troca de gametas e desse material genético. Então, bactéria não vai se encaixar tão bem nessa nossa ideia. Beleza? Então vamos pensar em algum eucarioto, né? Um animal, uma planta ou um fungo, tá bom? Beleza, uma planta. Beleza, vocês escolheram uma planta. Vamos dizer que essa planta tem alguma característica. Agora você vai pegar essa planta, né? E ela tem duas populações. Vamos dizer, uma aqui no Brasil e outra lá na Austrália, certo? E eu quero que vocês me falem alguma diferença entre essas populações. Seja cor, textura, presença ou não de alguma coisa. Vamos lá. A cor dela, qual cor vocês escolhem? Beleza. Então uma vai ter a flor azul e a outra vai ter a flor vermelha. Vamos colocar que as plantas aqui do Brasil têm a flor azul e as plantas lá da Austrália têm a flor vermelha. E aí, a gente querendo estudar esses processos, a gente pegou essa flor azul aqui do Brasil e essa flor vermelha lá da Austrália. Beleza? Lembrando que elas são da mesma espécie. E se vocês lembrarem a definição de espécie que a gente deu nas últimas aulas, elas. Que é o que mesmo, gente? Vamos lá? Muito bem. Elas são consideradas espécies, organismos que conseguem reproduzir entre si e deixar descendentes férteis. Essa é a definição que a gente escolheu como definição de espécie. Então elas são da mesma espécie. Elas só têm características diferentes. Isso é muito importante de falar. E quando a gente chega aqui no Brasil, tentando fazer esse experimento, só tem flor azul. E lá na Austrália só tem flor vermelha. Mas elas ainda assim são da mesma espécie. Elas conseguem cruzar entre si e deixar descendentes férteis. Beleza? Beleza, essas são as premissas da nossa atividade. Agora a gente vai falar um deles. Será o macho? Será a planta doadora será a planta doadora, né, da parte masculina e a outra será a planta feminina. Então, a gente vai lá e vai fazer o cruzamento entre eles. Agora eu quero que vocês me digam o seguinte: como é que serão os descendentes, as proles desse cruzamento desses dois organismos? Sendo que a gente tem uma flor azul e uma flor vermelha. Como vocês acham que vão ser os descendentes, as proles? E pode ter mais de uma, gente. Não precisa ser só uma, não. Pode falar o que, é que vocês acham. Vamos imaginar várias. Podem pensar em várias. Elas vão ter vários filhotes. Vários descendentes, na verdade. Você acha que vai ser uma cor misturada? Tipo, roxo? Beleza, vou anotar aqui. Então, temos uma hipótese de que vai ser roxo. E mais alguma ideia, gente? Não, não vai ser. Vai ser uma mistura das cores, mas vai ser tipo um pouco azul, um pouco vermelho. Ok. Alguém diz que alguns vão nascer azul e outros vão nascer vermelho. Pode ser também, mas temos 3 teorias. O que você disse? Ah, olha, essa teoria aqui, ó, que a menina falou, olha que interessante. Ela falou que a teoria dela é que, por exemplo, se forem
flores femininas, elas puxarão mais a mãe. Se elas forem flores masculinas, ela puxará mais o pai. Então temos 4 hipóteses ainda, uma explicando como é que vai ser essa transmissão de características. Pera, você não concorda com isso? Da mãe e filha? Ah, porque você parece mais com a sua mãe do que com o seu pai. Olha então, gente, vamos tentar chegar aqui a um consenso. Bora lá. Vamos lá, então vamos pensar aqui nessas hipóteses pra gente testar daqui a pouco. Beleza? Alguém mais tem alguma outra ideia de como vocês acham que esses organismos eles vão deixar os descendentes dele? Mutação? Você vai ocorrer uma mutação? Não, a gente não está trabalhando com mutação ainda. Eu vou explicar ainda mais pra frente, mas não tem mutação. É só as características que são passadas dos pais, como vocês me falaram. As características são passadas e eu quero saber como é que elas vão se manifestar nos seus descendentes. Beleza? Então, beleza. Como não tô vendo mais nenhuma ideia e vocês acham qual? Quem aqui acha que vai ser uma mistura das cores? Vai ser tipo um roxo. Beleza. Umas 12 pessoas acham que vai ser roxo. Quem acha que vai ser uma mistura entre azul e vermelho? Olha, umas 17. Então nós já foram 29, nós somos 40, 50. Quantas pessoas acham que vai surgir da mãe ou do pai? Tipo, é aquele negócio, vai surgir, se for feminino, vai puxar a cor da mãe, se for masculino, vai puxar a cor do pai. Quem acha que é isso? 2 pessoas. Beleza, já foram 29. E quem acha, né, dessas 4 alternativas, que vai ser um pouco azul, um pouco vermelho, vai depender da ocasião. 7 pessoas? Beleza, mas assim, nem todo mundo respondeu, né? Tem gente que não acha nada, acha que tá tudo errado. Beleza, mas também não sabe propor uma solução para isso. Beleza, mas viu que está gerando muita dúvida de como essas características são passadas entre vocês? Vocês estão vendo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver como é que Mendel trabalhou nisso e tentar ver os resultados dele e explicar os resultados que ele chegou. Então vamos lá. Mendel escolheu ervilhas, mas ele escolheu ervilhas por um motivo. Né? Não foi um motivo aleatório. Ele escolheu ervilhas porque elas são plantas de fácil cultivo. É fácil manejar elas não precisam de muitas coisas. Então é fácil você cultivar essas ervilhas. Elas têm um ciclo de vida curto. Então, assim, ele pode analisar várias e várias gerações. Entendeu? Se for pegar um indivíduo que tem um ciclo de vida muito grande, você não consegue. Indivíduos que demoram anos por ciclo de vida, você não vai conseguir acompanhar, porque você vai ficar velho e não vai dar muito certo. Outra coisa é que as ervilhas produzem um grande número de sementes. Então isso era um fator também muito importante para Mendel. Outra coisa, eles tinham características muito fáceis de serem observadas. Eu vou falar delas daqui a pouco. E outra coisa que era interessante é que havia a possibilidade das ervilhas fazerem autofecundação, então uma cruzar com ela mesma, garantindo linhagens puras para esse experimento. E eu vou explicar o que é linhagens puras para você agora. Como é que ele conseguiu essas linhagens puras? Fazendo a autofecundação. Então ele pegava aqui no estame, né? Pegava no órgão sexual masculino da planta, e depois pegava esse pólen e colocava no carpelo, que é o órgão sexual feminino da outra planta, e fazia esse cruzamento. Então você gerava os embriões, e esses embriões geravam uma nova planta. Então ele pegou 2 variedades diferentes, que vai ser uma amarela, uma ervilha amarela e uma ervilha verde, e ficou fazendo isso até ele conseguir que sempre aparecessem numa população amarelo e sempre aparecessem verde na outra população. Então assim ele conseguiu essas linhagens que a gente chama de puras. Beleza? E essas plantas, como eu falei, elas tinham características fáceis de ser observadas. E depois de conseguir essas linhagens puras, ele começou a observar essas características. Se era lisa ou se era rugosa, se era amarela ou se era verde, se era lisa ou ondulada, se era verde ou amarela, se a cor da flor era púrpura ou branca. Entendeu? São várias características que a gente analisou aqui de Mendel. E como a gente falou de cor, eu selecionei aqui uma para a gente trabalhar, que é a cor amarela ou verde, a cor da semente.
Beleza? Vocês entenderam? Em vez de eu usar a cor da flor, eu vou usar a cor da semente. Que é o que a gente mais vê nos livros, então eu estou usando esse exemplo. Beleza, gente? Então bora lá. Vou continuar. O que Mendel fez então? Após ele conseguir essas linhagens puras de verde e amarelo, que a gente vai chamar essas linhagens de geração parental, que é a geração dos pais, que é a primeira geração, ele fez o cruzamento entre elas agora. Em vez de fazer a autofecundação, ele fez o cruzamento entre essas duas, entre essa verde pura e essa amarela pura. Beleza. Depois que ele fez, o que ele descobriu, né? Depois que ele fez esse cruzamento, todas, 100%, todas as sementes eram amarelas. Todas. Todas essas sementes dos filhotes, que a gente vai chamar agora de geração F1, todos esses indivíduos da geração F1, eles eram amarelos. Então vamos lá. Vocês me disseram antes que seria uma mistura. Vocês estão vendo alguma mistura? Não tem mistura. Então apareceu uma planta meio entre o verde e o amarelo, que eu não sei dizer para vocês qual é a cor. Não apareceu pintas verdes, pintas amarelas. Vocês me falaram de probabilidade também, que iam aparecer algumas verdes e algumas amarelas, mas só veio amarela, gente. Só veio amarela. E assim, a gente pode ver também que não importava se era macho ou se era fêmea, né? Até porque esses indivíduos por Mendel, eles são, como eu posso dizer aqui, eles têm os dois sexos, né? Eles têm tanto flores masculinas quanto flores femininas, por isso eles podem fazer a autofecundação. Mas mesmo assim, eles puxaram todas as características amarelas. Por que vocês acham que todas ficaram amarelas? Vocês viram que todas as hipóteses que a gente propôs aqui estavam erradas. Então por que vocês acham que deu só amarelo? Bora, gente, fala comigo. Beleza, então. Vamos lá. Eu vou olhar aqui o chat também. Porque o DNA é maior, que o DNA amarelo é maior que o DNA verde. Beleza, temos aqui uma hipótese. O que mais vocês acham? Vamos lá, quero ver o que vocês acham, o que aconteceu aqui. O que vocês acham, por que o amarelo sobressaiu? Porque a amarela, ela é mais forte do que o verde, e aí a gente não consegue ver a verde? Pode ser. Vamos lá, mais hipóteses. Porque o DNA da amarela, o DNA amarela ataca a verde. Entendi. Porque uma característica, você disse o quê? Pera aí, eu não ouvi, pode repetir? Ah, que a característica amarela se sobressai sobre a verde. O que você quer dizer com se sobressair? Então você está querendo me dizer que que a característica amarela ela é mais forte do que a verde, então ela. Beleza. Sempre que tiver a característica amarela, ela vai aparentar amarela. Beleza, então. Temos essas hipóteses que vocês me falaram. Vamos ver os resultados daqui a pouco. Porque aconteceu alguma coisa, gente. Mendel ficou se questionando uma coisa. O que vocês acham que ele se questionou? O que vocês se questionam? Que questionam? Exatamente, cadê a verde? Beleza, mas cadê essa característica verde? Ela sumiu? O que aconteceu? Né? Mendel queria entender o porquê que isso aconteceu. E aí ele chamou então essa geração de geração híbrida, né? Ela é híbrida. Ele chamou porque é uma mistura de duas diferentes, já não é mais uma linhagem pura. E aí o que ele fez? Ele falou, não, essa característica verde não deve ter desaparecido. Então o que ele fez? Ele fez autofecundação nesses indivíduos da geração F1, nesses indivíduos híbridos. E aí ele fez esse cruzamento e esperou os descendentes brotarem e darem suas sementes. E aí o que ele notou? Se o caráter verde não deixou de existir, ele deve aparecer na geração F2. Na hora que ele fez essa autofecundação dos indivíduos da F1, o que ele obteve? Ele realmente viu que voltou a aparecer sementes verdes. Olha que legal!
Só que dessa vez, além de vir indivíduos verdes e amarelos, ele percebeu que vinha mais amarelo do que verde. E como ele fez esse experimento várias e várias vezes, o que ele percebeu ainda? Que geralmente, a cada 4 sementes que ele analisava, uma era verde e 3 eram amarelas. Ou seja, 75% delas eram amarelas, 25% eram verdes. Beleza, gente? Então, ele tentou explicar isso. Ué, por que isso aconteceu? Por que agora surgiu o verde? O que vocês acham que aconteceu? Bora lá! Ah, você está dizendo que então a caractere verde não desapareceu, ela estava lá ainda dentro. Interessante. Mais alguma ideia? Você tinha falado que ia aparecer. Antes a proporção ia aparecer alguns amarelos, outras verdes, dessa vez confirmou aquilo que você falou, exatamente. Dessa vez sim. Então, aquela hipótese está totalmente certa? Está totalmente errada? Não, a gente pode trazer ela aqui para jogo de novo. Beleza. Então, vamos tentar resolver essa questão aqui. Vocês acham que tem essa proporção, beleza, a gente confirmou isso, existe uma proporção desse cruzamento dessas híbridas, mas por que vem mais amarelo e verde? Você acha que isso sobressai? Tá, mas por que dessa vez apareceu verde e da outra vez não apareceu? Vocês não sabem me explicar? Olha, vamos lá, gente, faz uma hipótese aí, pode ser qualquer coisa. Porque às vezes você parece com seu avô e não com seus pais? Pô, interessante essa sua ideia. O que mais, gente? Mais nada? Então, beleza. Vamos pegar o que vocês pensaram, né? E tentar entender. Mendel, ele olhou esses resultados, né? Esses resultados de que na geração P tinha uma amarela e uma verde. Na geração F1, toda geração era amarela. E de quando ele fez o cruzamento entre esses indivíduos da geração F1, ele tem esses indivíduos amarelos e verdes na proporção de 3 amarelos para 1 verde a cada 4 organismos que ele observava. Lembrando que ele fez isso várias vezes e isso se repetia. Então, gente, tem um padrão. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que existe um padrão. A gente tem que tentar adivinhar esse padrão. Certo? E uma coisa que vocês me falaram lá atrás é que as características vêm dos pais, certo? E Mendel pensou a mesma coisa. Mendel, que vocês não lembraram, mas Mendel pensou que as características genéticas elas são determinadas por um par de fatores hereditários, sendo que um vem do pai e o outro ele vem da mãe. Foi uma das conclusões que Mendel chegou, né, com esses resultados. E nesse caso, ele pensou é que os fatores hereditários ele determinam uma característica. Nesse caso, a característica é a cor, podendo ela ser verde ou amarela para a semente. Então vocês conseguem entender isso? Que vem um fator hereditário do pai e outro da mãe? Beleza. Fatores hereditários determinam também a cor. Então essa característica que ele mandou foi uma característica de cor. A gente está analisando só essa característica. A gente poderia estar analisando várias características. Ele pensava que cada par de fatores era para uma característica, certo? E essas características elas passavam de formas diferentes. Então se a gente for analisar sei lá, a cor agora da flor, seria outra característica. Se a gente falar que ela é lisa ou ondulada, a gente vai analisar outra característica. No caso, a gente está olhando só uma, que é a cor, se ela é verde ou amarelo. Mas ele também pensou que apenas um fator é transmitido pro organismo. Então, se por exemplo, vamos pensar o seguinte, se cada organismo tem 2, ele manda só um. Ele não manda todos os seus fatores para a prole, né? Porque tem que juntar um pouco do pai e um pouco da mãe. Então, para você formar esse organismo, você vem um do pai e um da mãe. E aí, esses gametas, igual vocês me falaram, eles, no momento da sua formação, eles se juntam e formam esse embrião. Em outras palavras, na formação dos gametas, os fatores se separam. Os fatores dos pais se separam, indo apenas um para cada gameta. E no cruzamento entre os indivíduos, esses fatores se encontram e com a união dos gametas, na fecundação, esse par de fatores, de características é reconstituído e dá a característica deste novo organismo. Consegue entender?
Falem comigo, gente. Beleza? Então vamos lá. Vamos tentar explicar isso aqui. Com isso, ele determinou o que a gente chama de a primeira lei de Mendel, que as características dos indivíduos são determinadas por um par de fatores, que vem um do pai e um da mãe, e que eles se separam na formação dos gametas. Beleza, vamos então tentar fazer uma recapitulação do que a gente viu. O que a gente tinha na geração parental? Na geração parental, a gente tinha sementes puras. O que Mendel falou, né? Vamos ver se tentar comprovar e se isso que ele fala tem sentido. Essa geração parental. O que ele falou? Ele falou que os indivíduos eles têm dois fatores, certo? E lembra que a gente falou que eram gerações puras? Se essas gerações elas são puras, elas só têm o mesmo fator, né? Ela tem um fator, mas esse fator é igual, porque ela estava usando consigo mesma, então ela está recebendo o mesmo fator dela mesma. Então aqui, ó, o que a gente tem? A gente vai falar que essa característica da amarela pura vai ser Vzão, Vzão. Eu escolhi uma letra que é aleatória, tá bom? Na verdade não é aleatória, mas eu vou explicar depois pra vocês. Então, e para a cor verde, né, já que são um par de fatores, eu vou falar que esse fator verde vai ser Vzinho. Como ela é uma geração pura, que ela só tem o mesmo tipo de fator, então ela vai ser Vzinho, Vzinho. Então nós temos aqui. O que mais que ele fala? Ele fala que no cruzamento e na formação dos gametas vai ter a separação deles. Então, nesse daqui, ele vai ter só um Vzinho no gameta e esse aqui só um Vzão. Então, o amarelo vai liberar um Vzão, enquanto o verde vai liberar um Vzinho. Então, todos os filhotes deles vão aparecer Vzão e Vzinho. Vocês conseguem entender isso? Beleza! Então, todos os filhotes vão ser Vzão, Vzinho. Como a gente viu, todos eles são amarelos. Então, mesmo ele sendo híbrido e ele tendo essas duas características, a característica amarela ainda está presente. Tipo, por que vocês acham que isso acontece? Por que tem mais amarelo do que verde? Por quê? Vamos lá, gente, fala comigo. Se sobressai? Pode ser. Vou tentar continuar aqui então. Vamos tentar fazer esse cruzamento de novo para tentar entender o porquê que isso aconteceu. Acho que com as informações até agora da geração F1, a gente não sabe. Então a gente fez esse cruzamento da geração F1 e o que aconteceu? Eles também não vão mandar um fator? Olha cá. Vamos lá. Agora, eles não têm só um tipo de fator, eles têm fatores diferentes, eles são híbridos. Já que eles são híbridos, eles têm fatores diferentes. Então agora ele pode mandar tanto o fator Vzão ou o fator Vzinho. Se os dois mandarem o fator Vzão, a gente vai ter Vzão, Vzão, que a gente sabe que é o quê? Que ela é amarela, porque o fator Vzão determina a cor amarela. Se essa aqui mandar um Vzão e a outra mandar um Vzinho, vai ser um Vzão, Vzinho. A gente sabe que também quando dá Vzão, Vzinho também é amarelo, porque a gente sabe que todos os indivíduos da geração F1 são Vzão, Vzinho e eles são todos amarelos. A gente sabe que se um der Vzão e o outro der Vzinho, vai formar um indivíduo Vzão, Vzinho, que vai ser amarelo. Agora nós temos uma outra possibilidade. Se ele mandar um Vzinho, Vzinho, cada um deles mandar um Vzinho, vai formar um indivíduo Vzinho, Vzinho. E esse indivíduo Vzinho, Vzinho, ele é que cor? Muito bem, ele é verde, porque ele vai ser puro verde dessa vez. Ele vai ter essa característica verde. Igual à geração parental lá. E você até falou, né, eu lembro que alguém comentou, que parece com o avô. E isso é verdade. Às vezes a gente se parece com o avô por causa dessas características que eu vou explicar depois, tá? Acho que isso a gente vai pular um pouco da aula. Mas isso sim acontece. Geralmente tem esse salto de gerações que a gente chama. Mas beleza, então a gente sabe que, por exemplo, pro Vzinho se manifestar, ele tem que estar as duas características junto. O amarelo, o que acontece com o amarelo? Por que quando aparece Vzão e Vzinho, o amarelo se sobressai, como vocês dizem? O que vocês acham que acontece? Tá, beleza, eu entendi que se sobressai, mas o DNA é maior? Mas assim, se o DNA é maior e os dois DNAs serão expressos, vocês não acham que vai ter partes verdes? A cor amarela é mais forte?
Não, quando você mistura duas cores, às vezes você tem uma mescla de cor. Então, mesmo assim, você ainda teria uma influência do verde, mas a gente tá vendo que não tem influência, ele fica só amarelo. Quando você tem o Vzão e o Vzinho. Ele fica igual o Vzão. Vamos lá, gente. Por que aparecem mais ervilhas amarelas do que verdes? Mas tá bom. Esse negócio que você fala de sobressair, que vocês estão comentando de sobressair, ela é interessante. Ela é bem interessante. Por quê? Mas a gente chama isso de uma outra forma quando a gente fala de genética. A gente fala de dominância e recessividade. Quando a gente fala dominante, a característica dominante é ela que ela só precisa de um fator para manifestar a sua característica. E geralmente a gente representa ela por letras maiúsculas, porque ela é dominante. Então se a gente vê aqui, sementes que vão ser Vzão, elas vão ser da cor amarela. Sementes que são Vzinho, ela também vai ser da cor amarela. Porque essa característica dominante, ela se expressa e não deixa a característica verde se expressar. Ela é que manda, ela é a dominante. Ela fala, aqui eu vou determinar a minha cor. Beleza, gente? E outra coisa, o recessivo, né? O recessivo, então, é aquele indivíduo, aquela característica que ela precisa de dois fatores para se manifestar. Ou seja, ela tem que ser, as duas características têm que ser iguais. Ela tem que ser Vzinho, Vzinho. Não adianta ela ser Vzinho, Vzão. Não. Se ela tiver, ela tem que estar... tem que ser dois fatores juntos, tem que ser dois fatores iguais, ou seja, os dois fatores que representam a cor verde para ela conseguir aparecer, para ela conseguir dar a característica verde para essa ervilha. E geralmente a gente representa isso pelas letras minúsculas. Beleza? Vocês acham que essa proposição faz sentido? Por quê? A gente viu então que os organismos não dependem da mãe e do pai, até algumas características, na verdade, elas são influenciadas pelo sexo, mas a gente vai chegar lá. O que eu quero que vocês entendam aqui é que esse é o primeiro passo para vocês conseguirem entender genética. Esse é o estudo pioneiro de Mendel, e eu tentei replicar isso aqui com vocês, certo? Então é o primeiro passo. A gente vai ver depois que nem tudo segue exatamente essa regra ou essa lei, mas ela é bem interessante para vocês começarem a compreender como é que essas características vão ser transmitidas ao longo da geração. Beleza, gente? Então vamos lá. A gente viu que por esse experimento de Mendel, ou pelos conhecimentos que a gente tem até agora, não apareceu uma cor mesclada, não apareceu uma cor metade amarela, metade vermelha. A gente viu que existe exatamente essa proporção entre... Existe essa proporção. E essa proporção, ela não é aleatória, né, gente? Ela existe um padrão. E esse padrão é de que a cada 4 ervilhas que eu vou analisar, 3 vão ter sementes amarelas e uma vai ter a semente verde. Quando a gente cruza a geração F1, quando a gente cruza a geração parental, a gente vê todo mundo amarelo. Porque depende das características dos pais. Então vocês têm que ficar com isso na cabeça, que a primeira lei de Mendel é: as características dos indivíduos são determinadas por um par de fatores hereditários que se separam na formação dos gametas. Beleza? Ou seja, na hora que você vai ter o filhote, você tem essa separação na formação dos gametas. Na hora que eles se encontram, é um do pai e é um da mãe. Beleza, gente? Vocês estão com alguma dúvida, alguma pergunta? Eu não vou continuar porque nossa aula vai estar acabando. Então, e vocês parecem ter entendido. Muito bem, então a gente vai continuar o resto na próxima aula. Mas alguém aqui tem alguma dúvida? Vamos tirar essas dúvidas nesses minutinhos finais que a gente tem. Bom, então você tem alguma pergunta? Tá, me fala a sua pergunta. Tá, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você está dizendo que se desse cruzamento hipotético das ervilhas surge uma ervilha azul, do que a gente poderia concluir? Então, como você vê, vamos dizer então que a gente analisa várias gerações de ervilhas e nenhuma dessas ervilhas tem essa característica azul, nem os fatores para essa característica azul. Nunca apareceu na população uma característica azul e de repente aparece essa característica azul. O que pode acontecer? Isso provavelmente talvez seja uma mutação.
que deu essa característica azul. Só que se vocês lembram das aulas de evolução, né, vocês lembram que esse processo de evolução demora muito tempo para acontecer. Então aí essas mutações, elas são muito pontuais. A gente vai falar sobre mutações mais à frente, mas essas mutações elas não mudam drasticamente a característica de algum indivíduo. Elas geralmente mudam uma coisinha ou outra. Beleza? Se essa planta azul, se essa ervilha azul, ela vai conseguir cruzar com as outras, olha, é aquilo que eu falei, né? Ela só vai ter uma característica nova. Nem sempre são só duas características. A gente está trabalhando só com duas aqui. Mas quando a gente olha para uma população, existem várias características. Às vezes são 3, 4, 5 cores. Existem vários fatores, às vezes, numa população. Mas para vocês começarem a entender, o primeiro passo é vocês entenderem que existem esses dois fatores primeiramente. E que existe, às vezes, essa relação de dominância e recessividade. Respondendo a sua outra pergunta, esse indivíduo, tipo assim, para gerar uma nova espécie, para eles não conseguirem cruzar, como vocês me falaram, que para uma espécie ela tem que ter esse isolamento reprodutivo, para essa espécie ela deixar de cruzar com o outro, isso vai demorar milhares e milhares de anos. E provavelmente elas têm que se separar de alguma forma, elas têm que ficar isoladas reprodutivamente. Como a Bárbara já tinha falado para vocês, pode ser por uma barreira geográfica. Existem outras formas também, mas vamos pensar no exemplo que ela deu, que é da barreira geográfica. E aí, se eles ficarem milhares e milhares de anos longe, pode ser que eles acumulem mais e mais mutações e cheguem a um ponto em que eles não conseguem mais cruzar entre si e deixar descendentes férteis. Pelo menos por essa definição de espécie que a gente apresentou para vocês. Beleza, gente? Mais alguma pergunta? A característica amarela ela domina, mas esse seu exemplo de não é muito interessante não. Bora lá, mais alguma pergunta, gente? Mais algum questionamento? Vocês conseguiram entender mesmo? Então, beleza. Nós vamos colocar esse material aqui na plataforma para vocês, né? Para vocês terem acesso a esse material. E aí vocês acessem esse material, ele fica como uma atividade, né? Como a gente planejou. Mas é só ler o slide e vocês falarem que tá tudo certo. Beleza? Mas é isso. Se vocês não têm mais dúvidas, vocês estão liberados. Parece que alguém que, se vocês quiserem ficar para perguntar mais, fique à vontade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza, pode perguntar. Sobre nenéns especiais. Beleza, o que você chama de especial? Beleza, vamos pensar o seguinte. Quando você fala desse bebê especial, tipo a síndrome de Down, que você me falou, né? Ou então a pessoa nasce com dislexia, com alguma diferença. Essas características diferentes, elas podem estar às vezes presentes no nosso DNA, ela só não é expressa, ela pode ser uma característica que a gente chama de recessiva, certo? Algumas dessas características das pessoas especiais. E outras também acontece, por exemplo, a síndrome de Down, é porque na hora de você passar esse material genético, ele passa de forma errada. No caso, vem material genético a mais, e aí você acaba tendo mais características, você tem uma gama maior de características. E elas acabam uma influenciando na outra. E você pode gerar esses bebês que você chama de especial. Beleza? Mas a gente vai estudar isso mais pra frente, tá bom? Eu tô vendo que a galera tá saindo. Então é isso, gente. Mais perguntas? Mais perguntas? Se pode acontecer as outras hipóteses que você falou de mistura e tal? Pode. Se a gente conseguir ir avançando bem com o conteúdo, que isso aqui na verdade vocês nem veem agora, vocês vão ver depois. Mas existem algumas exceções, que a gente chama de exceções às leis de Mendel, né? Que Mendel falava que só existe um par de fatores, mas a gente sabe que existem mais fatores já hoje em dia. Que nem sempre uma domina sobre a outra. Existem características que são dominantes e recessivas, mas existem características que elas são iguais. Então, pode sim você ter, às vezes, uma flor, como vocês falaram, uma flor azul e uma flor vermelha que vai dar uma flor roxa. Uma flor vermelha com uma flor branca que vai dar uma flor rosa. Isso pode acontecer, beleza? Mas o primeiro passo vocês têm que entender é isso daqui, que é Mendel.
Mendel é a primeira lei de Mendel. A gente vai entender esse primeiro passo. Depois a gente vai tentar destrinçar esses conceitos. Eu vou mostrar, por exemplo, alguns outros conceitos para que vocês consigam entender bem essa primeira parte, para depois a gente conseguir avançar. Esse é o primeiro passo, é o primeiro estudo de genética que foi feito, que a gente sabe. E a gente também vai começar dele para que vocês aprendam gradativamente, até que vocês cheguem no fim sabendo tudo. Essa é a ideia. Mas esse é o primeiro passo, para vocês entenderem como é que essa transmissão de características ela acontece. Beleza? E Mendel tem essa explicação, que é a primeira explicação que a gente tem, né? E uma explicação muito boa, e os estudos de Mendel são usados até hoje, né? Claro que com algumas modificações, ele não sabia que o DNA existia, então eu sei que vocês já sabem do DNA, mas naquela época Mendel não sabia de DNA, de nada disso. Então por isso que ele chamava de fatores hereditários. Depois a gente sabe que esses fatores hereditários eles estão presentes no DNA. E essa coisa que vocês falaram de DNA um maior que o outro, não é isso, já vou adiantando para vocês. Porque tudo que está no DNA ele vai ser, às vezes, lido, vai ser expresso. É claro que existem algumas partes do DNA que não são lidas, mas essa característica é porque ela domina, ela se manifesta de forma mais intensa e a outra ela é reprimida. A gente chama de uma de dominante e a outra de recessiva. Mais perguntas? Questionamentos? Dúvidas? Traumas? Não? Então, beleza, gente. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de vocês, a participação de vocês. Foi muito legal. E por hoje é isso. A gente se vê na sexta-feira para a gente continuar falando desses conceitos e tentar fazer mais exemplos, mais experimentações. Vocês gostaram do jeito que a aula foi? Se vocês gostaram, então tudo certo. Muito obrigado pelos elogios e até uma próxima.